Saudações, galera, beleza? Vamos começar aqui a resolução de um exercício de química do concurso de aprendiz de marinheiro do ano de 2004. O exercício é o exercício 31. Considere os seguintes fenômenos. O leite azedou, a fotografia amarelou, o éter derrama sobre a pele, o cozimento de um ovo, a ferrugem da palha de aço, e eles são fenômenos químicos, né? Quais deles são fenômenos químicos? Então vamos lá. O que é um fenômeno químico, né? Fenômeno químico é qualquer reação química que ocorra. A gente tem aí, às vezes é mais fácil quando a gente faz uma diferenciação entre fenômeno físico e fenômeno químico, aonde a gente diria o seguinte: num fenômeno físico não há alteração da matéria, já num fenômeno químico há alteração da constituição da matéria. Então, por exemplo, quando a gente vê uma reação química, vamos colocar uma reação bem básica aqui, H2, né, o gás hidrogênio, mais o gás oxigênio, O2, a gente sabe que o que acontece? Quando eles reagem entre si, em aquecimento, eles podem formar moléculas de água, né, H2O, também no estado gasoso, tá bom? Então, claro, essa equação química não está balanceada nem nada. Tá, já vamos balancear aqui para ficar bonito. Então pronto, a equação química está aí completinha, né, com seus estados gasosos, mas a gente pode perceber o seguinte, ó. Antes, né, quando eu tinha reagentes, eu tinha oxigênio e tinha hidrogênio. Depois dessa setinha aqui, ó, eu não tenho mais o oxigênio e o hidrogênio na forma com que eles eram antes. Agora eles estão juntos numa molécula de água, certo? No caso aqui em duas moléculas de água, ou 2 mols dessa molécula de água e etc. Aí vocês lembram, né, das interpretações que a gente faz quando tem uma equação química. Essa equação química, ela representa uma reação. Sempre que a gente tem uma reação química, a gente vai dizer o seguinte, que a gente tem um fenômeno químico. E num fenômeno químico, a constituição da matéria, o que a gente tinha antes, se modificou. Antes a gente tinha gás hidrogênio e gás oxigênio, e depois a gente tem a molécula de água, né, na forma gasosa, né, na forma de vapor. Beleza, né? Já quando a gente fala de um fenômeno físico, vou usar o mesmo exemplo. A gente pode ter, por exemplo, H2O líquido, certo? A água ela pode estar no estado líquido. Aí, se você aumenta a temperatura, né, o que acontece? A água vai continuar sendo H2O. Olha só, a fórmula da água ela ainda é H2O. Só que se você aumenta a temperatura, ela sai do estado líquido e ela vai para o estado gasoso. E o que acontece? Na constituição da matéria, nada. A única coisa que acontece é que o estado de agregação ele vai ser modificado. Ou seja, antes as partículas, né, as moléculas de água, elas eram mais próximas quando a gente estava no estado líquido. E depois, quando a gente foi para o estado gasoso, elas ficam mais distantes. Considere como se cada bolinha dessa daqui que eu estou representando fosse uma molécula de água, tá? H2O. Então, basicamente é isso. Isso daqui, pessoal, é um fenômeno que a gente vai chamar de físico. Não existe alteração da molécula. Já no fenômeno químico ou em uma reação química, que é a mesma coisa, existe alteração da molécula. Deu para entender? Então, vamos olhar caso a caso. Sei que deu uma enroladinha logo de começo, mas é bom para a gente já ir resgatando na mente, pô, que negócio é esse de fenômeno químico, fenômeno físico aí? Embora o exercício não tenha falado de fenômeno físico, é bom a gente pensar nele, porque se não é um fenômeno químico, ou outros casos que nós temos aqui são fenômenos físicos, tá? Então vamos lá, ó. Primeiramente, o leite azedou. Pessoal, quando o leite azeda, é um fenômeno químico. Por quê? Ocorre uma fermentação láctea. Existe a liberação de um odor e tem mudança de cor. A gente consegue ver isso, certo? Então, quando o leite azeda, eu vou colocar só um quê de químico, tá? É um fenômeno químico. A fotografia amarelou, né? O segundo caso aí. Fotografia amarelar é uma reação química também, tá? Existe mudança de cor quando a fotografia está amarelando. Então, ó, fenômeno químico também. Professor, toda reação química ela tem mudança de cor? Não. Mas quando tem mudança de cor, liberação de um odor, quando a gente tem aparece precipitado, tem certas coisas que são características de uma reação química. Não quer dizer que toda reação química tenha que ter
a mudança de cor, beleza? Então, ó, fenômeno químico também. O éter derrama sobre a pele. O que acontece, né, se o éter derramar sobre sua pele? Basicamente, quando o éter ele sair de um recipiente e ele ficar exposto ao ar livre, vamos colocar aqui, vamos fingir, olha só, preciso de muita imaginação para a química, né? Então vamos fingir que isso aqui é uma poça de éter na sua pele, tá? O que acontece? Aí, esse é o braço. Aí caiu o éter aí. O que acontece se o éter ele ficar derramado fora de um recipiente fechado? Ele vai evaporar. Porque o éter, assim como o álcool, por exemplo, ele tem um baixo ponto de ebulição. Então ele evapora facilmente, beleza? Ah, professor, então ele está mudando de estado? É isso que está acontecendo? Isso mesmo. Antes a gente tinha um éter no estado líquido, certo? E agora a gente tem um éter aqui no estado de vapor ou no estado gasoso, beleza? Então, mudança de estado físico da matéria é fenômeno químico ou fenômeno físico? Tá na cara, né, professor? Fenômeno físico. Agora, o cozimento de um ovo. Olha só, cozimento de um ovo, ele também ocorre uma reação química aí. Ele é um fenômeno químico, tá? Porque a gente tem a desnaturação da albumina. Tá? A albumina, o que troço é esse, professor? É uma proteína. Ocorre uma reação química aí nesse caso. Normalmente, gente, na cozinha a gente tem um monte de fenômenos químicos, a gente tem um monte de reações químicas para a gente ter essa mudança, né, na estrutura dos alimentos. Ah, fenômeno químico você pode pensar assim também, ó. Se você cria uma coisa nova, tá? Se aparecem coisas diferentes do que você tinha antes, você vai ter um fenômeno químico, beleza? Então, cozimento de um ovo é fenômeno químico também. Ferrugem da palha de aço. Olha só, isso daqui é uma reação. Como que a gente cria, né, a ferrugem da palha de aço? A ferrugem ela vai aparecer por uma reação que a gente chama de oxidação, né? Aqueles processos de óxido-redução, né? Então, é um tipo de reação química, tá? A óxido-redução. Logo, a gente tem um fenômeno químico porque a gente tem uma reação química ocorrendo aí. Olha só que maravilha, não? Então, são 4 fenômenos químicos que aparecem aqui. E agora, né? Vamos lá. São fenômenos químicos. Professor, nenhuma dessas alternativas tem a 1, A2, A3, A3 não. A3 é a única que não, né? Nenhuma delas tem a 1, A2, A4 e A5. E agora? Agora você procura as que não tem A3, por exemplo, né? Mas tem as outras. Por exemplo, A3 está aqui, A3 está aqui, A3 está aqui, A3 está aqui. Logo a letra B, ó. Na letra B tem A1, A2 e A5. A1, leite azedo é químico, A2, a fotografia amarelo é químico e A5, ferrugem da palha de aço também é química, tá? A4 não é, professor, não é um fenômeno químico? É um fenômeno químico, só que não está nas alternativas, tá? Não tem importância. Então, ó, letra B de bola é a alternativa correta. Belezinha, pessoal? Então é isso daí. Essa foi a resolução de um exercício de química do concurso Aprendiz de Marinheiro do ano de 2004. Então é isso daí. Se gostou dessa videoaula, deixa um gostei porque ajuda na recomendação desse vídeo e ajuda um pouquinho também na recomendação do canal. Até a próxima, pessoal! Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.